Fala moçada do primeiro ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Nicolas. Vamos falar sobre ligação covalente. A gente já falou na aula anterior sobre ligação iônica, tá bom? Aula que vem vamos continuar com ligação covalente. Vou passar algumas coisas para vocês a mais do que hoje. E depois vamos falar sobre ligação metálica, tá certo? Então, vamos lá. A ligação covalente, ela envolve o compartilhamento de elétrons, tá bom? Então, um átomo vai compartilhar o elétron com outro átomo. Mas por que isso acontece? Tá? Vamos aqui, ela ocorre entre ametal e ametal. Quais são as características dos ametais? Eles estão do meu lado direito da tabela periódica, certo? Do lado direito da minha tabela periódica. Lá onde tem os halogênios, os calcogênios. Né? Então eu tenho exemplos de ametais: carbono, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, fósforo. Tem outros ali. Se você der uma olhadinha na sua tabela periódica, você vai ver lá umas separações até com cores diferentes, tá bom? Então ele vai indicar lá o que é metal e o que é ametal, tá bom? A gente tem até os ametais, algumas tabelas não, ou até os semimetais, algumas tabelas não mostram, tá? Mas são elementos químicos com características de transição. Ali estão na transição, tem algumas características de metal e outras de ametal, tá bom? Mas não se preocupe com isso nesse momento que não é assunto, tá bom? Vamos lá, eu coloquei aqui no hidrogênio, tá? O hidrogênio, ele tem um elétron na última camada, né? Eu representei esse elétron com uma bolinha. Pode ser representado também com um xizinho. Essa forma de representar aqui foi introduzida por um cientista chamado Gilbert Lewis, ok? Então ficou conhecida como a fórmula de Lewis, tá? Como é que ocorre aqui a ligação química entre dois hidrogênios, né, dois átomos de hidrogênio, para formar o gás hidrogênio, tá? Então, olha só o que acontece. Imagina, eu tenho dois átomos. Esse átomo aqui ele vai se aproximando desse daqui, tá? Vem nessa direção para cá. Então eles vão ficar próximos um do outro, até que vão ficar mais ou menos assim. Eles vão compartilhar esse elétron. Por quê? O hidrogênio ele fica estável com dois elétrons na última camada, tá bom? O hidrogênio fica estável com dois elétrons na última camada. Então ele não segue a regra do octeto. Ele e alguns outros assim, né? Não segue a regra do octeto. Eu vou falar mais das exceções na próxima aula, tá bom? Mas lembre-se disso. O hidrogênio ele fica estável com dois elétrons na última camada, tá? Então, olha só. Eles se aproximaram. O que aconteceu? Por que se aproximaram? Eu tenho o núcleo de um átomo puxando o elétron desse outro átomo, sentindo a atração, né? Positivo com negativo, você tem atração. Então tem um momento que eles chegam próximos, né? Para estabelecer uma ligação, né? Mas eles não podem ser muito longe nem muito perto. Por quê? Porque eu tenho um núcleo positivo e um núcleo positivo que se repelem e elétrons que também se repelem. Então ele vai chegar numa distância ali de equilíbrio, tá? Uma distância que quando os prótons, né, o núcleo vai chegando muito próximo, eles tendem a se repelir mais forte. Então ele chega no momento que ele fica confortável o suficiente para ficar naquela posição e os elétrons serem atraídos pelos dois núcleos. Então assim ele vai ficar estável, porque um núcleo de um átomo vai sentir dois elétrons, tá? Vai sentir dois elétrons. E um núcleo do outro átomo também vai sentir os dois elétrons. Tudo bem? Então, a gente vai ter a fórmula molecular, uma outra fórmula. Então, não lembro se eu passei ela para vocês, que acaba que várias turmas estão vendo mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Mas como é que é a fórmula molecular? Ela vai dar o quê? Os átomos que estão presentes, né, os elementos químicos que estão presentes na minha molécula e a quantidade que eles são presentes, tá certo? Eu dei um exemplo aqui, do NH3.
O NH3 também é conhecido como amônia, né? Ele é obtido numa síntese que se chama síntese de Haber-Bosch, tá bom? Essa síntese ali no começo do século XX, 1908, mais ou menos, né? Permitiu que fosse produzido amônia, que antes não conseguíamos produzir, certo? E o nitrogênio ele é um excelente fertilizante. Então foi fundamental para que no século XX a gente tivesse um amplo fornecimento, uma ampla produção de alimentos, tá certo? Tanto é que da década de 50, 60 para cá a população explodiu, certo? Aumentando 4, 5 vezes, até mais que isso, eu não sei exatamente o número, mas aumentou muito, justamente pelo amplo acesso ao alimento produzido por fertilizantes, tá? Então eu dei outros exemplos, eu tenho H2, que são 2 átomos de hidrogênio aqui, ó, ligados. Eu tenho HCl, que é o ácido clorídrico, tá? Um ácido muito importante, ele até foi usado em pilhas e baterias, tá? Eu tenho o H3PO4, todo mundo não sei se vocês conhecem pelo nome, assim, pela fórmula, mas ele é o ácido fosfórico, ele está presente no seu refrigerante, tá bom? Nós temos aqui uma base, ó, hidróxido de cálcio, tá bom? Tudo isso daqui é minha fórmula molecular, tá bom? Então eu vou escrever mais coisa aqui, tá? Vou escrever mais um pouquinho aqui para a gente terminar a nossa aula e vou deixar uns exercícios para vocês fazerem também em casa, tá bom? Obrigado! Olá galera, eu voltei, tá bom? Vamos falar sobre fórmula estrutural aqui rapidinho, tá certo? Então olha só, eu tenho aqui um nitrogênio ligando com hidrogênio, ligando com hidrogênio, ligando com hidrogênio. Foi o exemplo da amônia que eu escrevi ali, tá? Que ali eu escrevi a fórmula o quê? Aqui é a fórmula estrutural, ali é a fórmula molecular, tá bom? Então a fórmula estrutural remete a uma estrutura, né? E esses tracinhos aqui representam as ligações, tá? Isso aqui numa ligação covalente. Esses compostos aqui, essas moléculas, são chamados de compostos moleculares. Então, elementos químicos, quando ligados a átomos, quando ligados a outro átomo, átomos ou átomo, por meio de uma ligação covalente, vai ser chamado de composto molecular, tá? Eu coloquei aqui o exemplo do CO2, tá? O dióxido de carbono. Esse aí das emissões, famoso, né? Que causador do efeito estufa, etc. Tá? 2 responsáveis. Então aqui eu tenho um carbono, e esse carbono faz uma ligação dupla com o oxigênio, outra ligação dupla com o oxigênio. Tá? Como é que eu sei quantas ligações o átomo vai fazer? Eu tenho que lembrar da regra do octeto. Tá? Então olha só, o meu carbono ele pode fazer 4 ligações, tá? Então ele tem 4 elétrons na última camada e ele precisa compartilhar fazendo 4 ligações para poder atingir os 8. Porque observe, cada pontinho desse aqui eu posso representar por um elétron cada. Então eu tenho um elétron aqui, um aqui, um aqui, um aqui, ó. Então eu tenho, olha só, 8 elétrons, tá? Porque o oxigênio, olha só, o oxigênio ainda sobra aqui, ó, deixa eu colocar de outra cor. Ainda sobra aqui, ó, sem estar participando de ligação, 4 elétrons, tá bom? Se você contar quantos elétrons na camada de valência tem o meu oxigênio, ele tem 6, tá? Então ele precisa de 2 para ficar estável. Então ele só faz 2 ligações, porque ele só quer 2 elétrons. Tá bom? Então sobraram esses que não participam de ligação. Então eles estão sobrando. Igual aqui, ó, eles estão sobrando desse lado. Esses elétrons aqui que estão sobrando, eles vão ser importantes daqui a pouco para as próximas aulas, depois da ligação metálica, quando a gente começar a ver geometria molecular. Porque eles vão ter um papel importantíssimo lá. Mas por enquanto não pensa muito nisso. Tá bom? Só pensa o seguinte, eu tenho 1, 2, 3, 4 elétrons. 5, 6, 7, 8. A mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No meu carbono, olha só.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bateu a regra do octeto? Sim. Então, dessa forma aqui que eu represento o meu CO2. Aqui, ó, o C-tripla-N, né? CH-tripla-N. Então, eu tenho o meu carbono fazendo 3 ligações com o meu nitrogênio e uma ligação com o meu hidrogênio, tá? Só que eu não escrevi aqui, ó. Posso escrever assim, ó. Desculpa. Com um tracinho, né? Para representar a ligação carbono-hidrogênio, tá? Então, carbono, ligação com hidrogênio, covalente. Carbono, uma ligação tripla com o meu nitrogênio, tá? O nitrogênio ele precisa fazer 3 ligações para ficar estáveis. Tudo isso você descobre como? Fazendo a distribuição eletrônica, tá certo? Ó, vou fazer um exercício com vocês aqui para ver se eu tiro algumas dúvidas. O que ele diz? Ó, eu tenho um composto X com essa distribuição eletrônica. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ele acaba no nível 3, tá bom? Então, a última camada dele é a 3. E quantos elétrons ele tem lá? Tem um elétron. Então, lembrando da regra do octeto, o que a gente vai ter? Eu preciso de 8 elétrons, né? Porque eles tendem a ficar estáveis com 8 elétrons. Mas é mais fácil perder um elétron do que eu ganhar 7. Porque se eu perder um, a minha camada 3 ela deixa de ser minha última camada, porque ela passa a não existir. Eu não tenho elétron na minha camada 3, então ela não existe, tá? Então, olha só, a última camada passa a ser a 2. E na 2 tem 8 elétrons. Então esse aqui, ele quer perder esse elétron, ele quer jogar fora, ele não precisa dele para ficar estável, ele quer se livrar para ficar estável, né? Agora vamos observar o composto Y. Olha só, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Qual é a última camada dele? É a camada 3 também, tá? Ó, e na camada 3 eu tenho quantos elétrons? Você vai contar aqui, ó, 2 mais 5. Mas por que 2 mais 5? Não é só esse último? Não necessariamente. Por quê? Porque aqui, ó, é como se eu tivesse... os elétrons estivessem em quartos diferentes, mas tudo na mesma casa, tá bom? Então, eu tenho 2 elétrons num quarto, 5 elétrons no outro quarto. Somou os dois, porque eu quero saber o que tem na camada toda, tá? A camada seria o lugar onde eles moram, tá? Então, eu tenho 2 mais 5, 7. Eu preciso de quanto para 8? Preciso de 1, né? Então, olha só. Esse aqui ele quer receber os elétrons, né? Um elétron, no caso, para ficar com 8. Tá bom? Então, vamos para o composto Z. O composto Z, olha só. Ele é 1s2, 2s2, 2p6. Qual é a última camada dele? É a minha camada 2, tá? A última camada, como é que eu sei qual que é a última camada? É o número maior que eu tiver aqui, ó. Esse númerozinho que vem antes dos subníveis, tá? Então, nesse caso, você não vai contar o que é S, o que é P, o que é D, o que é F, não vai contar. Você vai olhar qual que é o maior número aqui e vai somar os elétrons que acompanham no subnível, tá? Então, aqui eu tenho 2 mais 6, eu tenho 8. Então, ele já está estável, tá? Porque ele tem 8 elétrons na última camada. Esse caso aqui ele é um gás nobre, tá? Agora vamos voltar aqui, ó. Deixa eu pegar o exercício para ler com vocês. Olha só. Os elementos X, Y e Z apresentam as seguintes configurações eletrônicas. Aí ele deu isso daqui que eu escrevi para vocês. Aí ele pede assim: a respeito desses elementos, pode-se afirmar que, letra A, X e Y tendem a formar ligação iônica. Vamos lá. X, ele tem um elétron na última camada. Ele quer perder esse elétron, tá? Então ele é um metal aqui, porque os metais eles gostam de perder elétrons, tá bom? Então aqui, e o composto Y ele quer ganhar os elétrons. Então aqui eu posso estabelecer o quê? Uma ligação iônica. Por quê? Porque um quer dar o elétron e o outro quer receber. Isso é uma característica da ligação iônica. Então já de cara a gente já descobriu que a letra A está correta. Né? Mas vamos ver as outras rapidinho. Ó. Y e Z tendem a formar ligação covalente. Y e Z. Z não tende a formar ligação, porque ele já está estável. Então já posso cortar essa daí. Letra C. X não tende a fazer ligações nem com Y nem com Z. Então ele está falando que esse aqui não tende
a fazer nenhuma ligação com esses dois. O que está errado, porque ele não está estável. Se ele não está estável, ele quer o quê? Estabelecer uma ligação. Vamos lá para o outro. Letra C. X não tende a fazer ligações nem com Y. Ah, já falei isso. Letra D. Dois átomos de X tendem a fazer ligação covalente entre si. Não. Por quê? Ligação covalente exige compartilhamento de elétrons para atingir o octeto, tá? Tirando algumas exceções. Nesse caso aqui, eu tenho um metal, ele só tem um elétron. Se ele compartilhar esse elétron, ainda não vai conseguir chegar nos 8 elétrons, tá bom? Então não pode ser. Letra E. Dois átomos de Z tendem a fazer ligação iônica entre si. Não, se eles estão estáveis, eles não tendem a fazer ligação nenhuma, tá bom? Então, essa é a ideia dessa questão. Tá? Então, eu vou escrever umas páginas aqui para vocês lerem, mas vocês deixam aqui nos comentários as dúvidas, tá bom? Para que eu consiga te ajudar aí durante seus estudos. Muito obrigado. Fala, pessoal. Então, quero que vocês leiam as páginas 53 a 56, tá? É um pedaço do capítulo que fala sobre essa parte de ligação covalente que a gente viu. Seria ideal também, se vocês quiserem, vocês lessem para a próxima aula já o restante do capítulo também, e para ficar mais fácil o aprendizado aqui, tá bom? E faça os exercícios da página 60, 1, 3 e 5, tá bom? Então, página 60, 1, 3 e 5. Qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários para eu poder ajudar você, tá? E eu deixo uma sugestão de videoaula do professor Paulo Valim, tá? Só coloca ligação covalente no YouTube e assiste lá, tá bom? Ele é um excelente professor de Química, e se você não entendeu alguma coisa comigo, talvez você entenda um pouquinho lá, tá certo? Então, é isso, espero que vocês tenham entendido, um grande abraço.